Quem tem unhas quebradiças, aquela unha que fica um pouco mais fina, um pouco mais fragilizada, o que está por trás disso tudo? O que participa desse tipo de conflito? É azar? É genético? Primeira coisa que a gente precisa entender é as unhas por si só, elas são muito fortes, elas são como garras que nós temos. E qual a função de uma garra? Proteger ou atacar. Então vamos lembrar da história dos animais. As unhas dos animais, eles são garras, né? Seja de uma águia, seja de um tigre, seja de uma tartaruga. Tartaruga tem unha? Eu não sei se tartaruga deve ter, mas o tatu, sei lá, animais que possuem unhas. Essas unhas, elas têm a função tanto de ataque quanto de defesa, tá? Então é muito importante que você lembre dessas reações que a gente traz lá da etologia animal para o nosso comportamento humano, para entender o nosso comportamento humano. Então, nossas unhas dos seres humanos não servem apenas para serem pintadas. As unhas dos seres humanos também servem para proteger e atacar. Fala, Dailton, mas olha, tá por fora. Nós já mudamos de século e essa coisa de voar na garganta do outro, de atacar o outro com as mãos, isso é coisa de troglodita, isso é coisa de ogro, isso mesmo. Só que nós estamos falando de um instinto. Não estamos falando do comportamento que nós aprendemos. O comportamento que nós aprendemos é muito pobre diante do nosso instinto. Quer ver só? Tudo que você aprende pode ir por terra em questão de segundos, se o seu instinto te leva a fazer determinada ação. Você pode aprender, por exemplo, que num assalto ou numa situação perigosa dessa, você nunca reagir. E nós vemos constantemente nos jornais, às vezes uma senhorinha, uma velhinha, com um guarda-chuva na mão, batendo em um bandido que está com um revólver na mão. Então, olha só, tudo aquilo que a gente aprende, quando o nosso instinto começa a participar da situação, cai tudo por terra. O aprendizado nosso, ele é muito pobre. Ele não consegue se sustentar quando o instinto entra em ação. Então, por isso que a gente ainda carrega essa informação de que nossas unhas, elas são ainda como garras. E as nossas garras servem tanto para ataque quanto defesa. Depende da situação, depende do contexto. Mas nós temos essa função para as unhas. Por que eu estou embasando a função primordial das nossas unhas? Para que você entenda qual é o objetivo delas se tornarem enfraquecidas. O objetivo, sim, objetivo. É isso que nós chamamos de conflito biológico. E quando a gente entende o conflito biológico, a gente entende na sequência a vantagem biológica. A vantagem mesmo. Qual é a vantagem em ter unhas quebradiças? Então vamos lá. O conflito biológico. Para a gente compreender também o conflito biológico, além do instinto, nós temos que lembrar qual tecido embrionário forma as unhas. Então, nossas unhas, elas são uma derivação do tecido ectoderma. E o tecido ectoderma carrega como um forte contexto biológico o sentimento de contato ou separação. Eu quero manter comigo algo ou eu quero separar algo de mim. Então é isso que a gente fala de contato e separação. Eu quero manter algo comigo ou eu quero afastar algo de mim? Isso são os estudos do Dr. Hammer a partir da nova medicina germânica. A partir da nova medicina germânica, ele conseguiu comprovar, junto de pesquisas que ele apresentou, mais de 8.000 casos na primeira vez que ele apresentou, qual é o comportamento de cada tecido embrionário. E o ectoderma, que é um dos folhetos embrionários, ele reage quando nós estamos com forte sentimento de querermos manter algo conosco e não conseguirmos, ou queremos afastar de algo e não conseguimos. Ou seja, todo jeito a gente quer algo e não consegue. Esse é um conflito. Senão não seria conflito, logicamente. Então, toda vez que nós queremos algo, mas não conseguimos dentro de um contexto de contato ou separação, ectoderma vai estar envolvido. São as partes do nosso corpo que vão reagir. E hoje nós estamos falando aqui das nossas unhas, que são anexos embrionários do ectoderma. Bom, e aí, olha só, como eu disse, será que você já teve vontade de voar na garganta de alguém que estava ali causando de alguma maneira muito desconforto ou até causando mal para você diante da sua percepção? Você fala assim: Nossa, eu queria voar na garganta de alguém. eu queria acabar, eu ia trucidar, eu queria arranhar, eu queria fazer um monte de coisa. E aí, conforme você vai contando, você vai fazendo gestos com as mãos. É interessante isso, né? A gente observar as pessoas, como elas contam a própria história, como é a versão que a percepção delas
indica pra gente. Porque não é só uma expressão verbal, uma contagem de histórias. É sim um cenário com uma história em 3D. Então a pessoa está ali na tua frente contando, ilustrando, narrando, gesticulando, isso tudo nós não necessariamente levamos para nossa avaliação, mas isso tudo, ainda assim, ele tem pontos de relevância, né? Porque essa maneira de falar assim, nossa, eu queria voar na garganta dele, pronto, se a pessoa fez assim com a mão, fez esse gesto, olha as garras querendo entrar em ação. Então, olha que bacana, né? E a pessoa se pega realmente, ela fala assim, puxa, eu não acredito, hoje que eu fui lá na manicure, lixei, cortei, e minhas garras deveriam estar prontas para uma ação dessas, né? E fala, você é louco, voar na garganta de alguém, tem alguns que voam mesmo literalmente na garganta de alguém, mas você ou talvez você conheça alguém que tenha usado essa expressão, que vontade de voar na garganta da pessoa. Tá? Isso é um instinto, lógico, meio quase arcaico mesmo, mas é instinto, é uma forma de reação. E é interessante isso, né? Ação ou reação? Ação é quando eu tomo iniciativa de algo, reação é quando algo aconteceu e eu tenho que interferir sobre essa situação. O fato de você querer voar na garganta de alguém, isso é uma reação. Por quê? Porque já aconteceu algo prévio. Agora, por que é que minhas unhas se tornaram quebradiças? Ou começa até a se descamar. O que acontece ali? Nós estamos tendo uma fragilidade. E se está tendo uma fragilidade, qual é o sentido de ter uma fragilidade? Então acontece o seguinte, toda vez que eu vivo situações e eu fico repetindo, sem parar, todos os dias o mesmo cenário, todos os dias o mesmo contexto, de querer voar na garganta de alguém, mas eu não posso, esse é o conflito. Porque se eu voar na garganta do meu chefe, eu perco o emprego. Se eu voar na garganta do meu namorado, eu perco o namorado. E ainda vão me chamar de louca. Se eu voar na garganta de uma pessoa, da vendedora que está insistindo demais, as câmeras de segurança vão me pegar e eu ainda vou ser condenada por agressão, sei lá. Então é assim, dentro de um contexto social, não se deve voar na garganta de ninguém. Já nos animais, eles não têm esse problema. O seu gato mesmo, se você irritá-lo muito, ele voa em você, com unhas. Eu lembro que eu tive vários gatos na infância e eu gostava, uma das brincadeiras era ficar implicando o suficiente para eles quererem pular na gente. E eles se armavam todo e pulava e a garrinha deles, as garras fincavam assim, minhas mãos viviam bem arranhadas. Então essa brincadeira com os gatos mostrava o seguinte, com eles não tem dessa, ei, vou arranhar meu dono, ele vai me expulsar de casa. Não, tá me irritando pra caramba, eu vou mandar a unha mesmo e se dane. Eles atacam com unhas e dentes, né? Sobretudo unhas. Mas é a forma de ataque e defesa. E para o ser humano, quando a gente fica com aquela situação que nos pega de surpresa, uma situação chocante, pelo menos inicialmente chocante. Então, quando eu vivo uma situação chocante, ou seja, impactante, inesperada, onde eu tinha uma necessidade de luta ou fuga na questão de manter algo comigo ou me separar de algo. E aí, se ainda nessa situação eu tinha essa necessidade de agarrar com, sabe, quando a gente fala assim, eu quero um concurso, eu quero agarrar esse emprego, eu vou agarrar com unhas e dentes essa oportunidade, ou, nossa, a fulano, se ele aparecer na minha frente, olha, mas eu quero voar na garganta e esganar. Então, olha só, eu tenho as duas situações. Um é agarrar para machucar, ou seja, para afastar algo de mim, ou é agarrar para não deixar sair mais, e aí é meu. Os dois sentidos biológicos. Então, como é que você tem usado as suas unhas? Ou, mais do que isso, quais são os sentimentos que têm despertado em você que talvez desperte a necessidade de usar essas garras? Não são nem unhas mais, são garras. Tá? Agora, quando você é solicitado a utilizar essas garras, nem são unhas mais. Quando você é solicitado a utilizar suas garras e você não utiliza, aí nós temos um problema. E não é um problema psicológico. É um problema que inicialmente, inclusive, é psicobiológico. Isso significa que você tem uma pendência que fica martelando aqui na sua cabeça e você precisa de uma ação. E o teu corpo te cobra essa ação, porque ele está querendo saber se você vai acionar a luta ou a fuga. Porque tem um sistema ali arcaico de sobrevivência já acionado. E quando eu falo arcaico é porque é antigo mesmo, não é desprezando, isso é arcaico. Não, é porque é antigo, tá? E na verdade é um sistema muitíssimo eficaz, tanto que nós carregamos no nosso instinto.
instinto de luta ou fuga, é onde a gente garante a nossa sobrevivência. Ele não depende da nossa vontade, ele simplesmente é acionado. E aquilo que a gente aprende acaba caindo por terra se o instinto for acionado. Então, olha só, nas unhas quebradiças, qual seria afinal a vantagem de ter unhas quebradiças? Então pensa só, acompanhe comigo. Eu tenho garras, mas eu não posso usá-las. Olha que conflitaço. E nesse conflito de ter, mas não poder usar, então a pergunta ou o conflito psicobiológico é: então para que tê-las? Porque imagine, eu tenho uma caneta, mas eu não posso assinar o cheque. Por quê? Porque não tem fundos lá no banco. Então eu tenho um conflito psicobiológico, porque a minha assinatura transformaria um cheque em dinheiro. Só que eu não posso fazer isso, por quê? Porque esse cheque não tem fundos. Tá vendo um conflito psicobiológico? É só eu assinar que esse cheque eu posso comprar quase o que eu quiser, mas não tem fundos, então eu não posso. Então eu tenho, mas eu não tenho. O que é um conflito biológico? É você ter uma ferramenta e não poder utilizá-la. Ter uma função de um órgão, de uma parte do seu corpo, uma função específica e não poder ou não ser capaz de utilizá-la. Então, a pergunta que o organismo faz, então, é melhor não ter. Porque você compreende o quanto é maluco você ter algo e não poder utilizar, algo que poderia garantir você de virar a página de uma situação. Eu vou lá, vou voar na garganta da pessoa e pronto, acabo logo com isso. Não, eu não posso, porque socialmente vão me chamar de louco, selvagem, qualquer coisa assim. Então não posso, não devo. Então para que essa ferramenta? Por isso que acaba pintando, porque ela serve só para enfeite, não serve como função. E aí a mulherada pinta. Não sou contra, na verdade sou bem a favor, eu acho bonito. Mas é por isso, a função que ela tem já não é exercida. Agora, ou eu ganhei seguidores ou eu perdi seguidores, tá? Mas lembra, eu sou a favor das mulheres pintarem sim as unhas, eu acho muito bonito. E roer unhas, você pode me dizer, será que é a mesma coisa? O que acontece no roer unhas? Digamos que existem algumas expressões do organismo, ele cai até um certo ponto em tudo que eu disse até aqui. Ele cai no mesmo conceito, tá? Eu tenho unhas para atacar ou para me defender, que são as minhas garras, mas eu não posso ou eu não consigo utilizá-las da maneira que eu deveria ou que eu queria. Então o que acontece? Ou eu vou começar numa mania de roer unhas, só que aí é diferente das unhas quebradiças. Por quê? Unhas quebradiças, a partir de uma única situação impactante, inesperada e vivida em isolamento. Elas podem ter esse comportamento e se tornar quebradiças. Beleza. Para que eu comece a roer unhas é uma mania. Eu preciso viver pelo menos 2 conflitos de mesmo caráter. Então, 2 situações diferentes onde eu queria voar na garganta de alguém. Tá? Então, 2 situações diferentes. Pode ser 2 pessoas diferentes, 2 personagens. Então, uma aconteceu há um ano atrás, outra aconteceu agora. Uma eu estava viajando, a outra eu estou em casa, enfim. Mas tem caráter semelhante. O caráter semelhante é, eu queria voar na garganta de alguém, mas não podia ou não conseguia. Essa é a diferença. Aí eu começo a roer unhas. Por quê? Porque eu entro num processo maníaco, tá? Por que maníaco, Adailton? Você não exagerou? Não. Maníaco mesmo. Por quê? Qual a definição de mania? Eu vou ter uma reação repetitiva, compulsiva e inconsciente. Repetitiva, sim, porque mesmo eu tentando me vigiar, me policiar, toda hora eu me pego roendo. Então é repetitivo. Compulsivo, sim, porque se a coisa aperta, se eu vou me sentindo acuado de alguma maneira, então entra uma necessidade, e a necessidade é a compulsão. Inconsciente, sim, porque eu posso falar assim, olha, vou passar pimenta nas minhas unhas para parar de roer, mas é só a situação começar a criar um certo estresse que eu vou lá e começo a roer minhas próprias unhas. Minhas unhas do pé esquerdo são quebradiças e ressecadas. Diferente do pé direito, qual a explicação? Relação com pai, mãe, enfim, isso tem muito a ver. O seguinte, como é um tecido derivado do ectoderma, é onde eu senti o contato, a separação. Certamente foi nos membros inferiores, mas está mais relacionado a um pé do que outro. Então, digamos assim, essa pessoa ou essa situação estava mais voltada de um lado ou de outro. Tá? Qual a diferença de uma unha quebradiça com uma unha que racha, com uma unha que esfarela? Tem unhas, né, que tanto
pela presença do fungo, ele acaba meio que esfarelando. Então, o que que acontece? O que vai diferenciar uma reação da outra é a intensidade do conflito. Como é que você viveu ou vivenciou determinado conflito? Como é que você percebeu aquela situação de impacto e inesperado? Porque olha só, se a gente aplicar o mesmo estímulo para cada pessoa vai ter uma reação diferente da outra. Por quê? Porque cada pessoa tem uma percepção. A percepção ela é construída a partir das minhas sensações internas e externas. Como é que eu capto a interação com o mundo? Como é que eu interajo com o mundo externo? Então, a partir daí, tem uma percepção. Então, tem uma percepção visual, uma percepção auditiva, uma percepção sinestésica, uma percepção emocional, uma percepção de todos os elementos que participam de estarmos aqui, presente. Não dá para eu falar que um é mais forte do que o outro, todos têm sua contribuição com justa participação. Então, a minha visão, minha audição, as minhas crenças, a minha emoção, o meu estado nesse momento. Tem dias que você acorda e tudo parece que está dando errado e aí sua percepção ela vai estar distorcida. Ao mesmo tempo que quando você acorda e está tudo numa sequência de coisas boas, você também pode ter uma percepção distorcida das coisas. Tá? Então, a sua percepção ela é formada por tudo que está acontecendo exatamente nesse momento. Tá? Por isso que é importante estar presente. Estar presente é ter clareza do que está acontecendo. E o que eu faço quando algo acontece, tá? Então, olha só, eu vou voar na garganta de alguém ou eu vou deixar isso passar? Eu vou tomar satisfações ou deixa pra lá? Tanto faz uma coisa ou outra. O importante é que ao invés de reações, você passe a ter ações. E porque quando você tem ações, isso é uma escolha sua. A reação, normalmente, ela não é uma escolha sua. Ela é o que precisa ser feito naquele momento e sem muito critério. Por isso que pode ter arrependimentos. Reações podem gerar arrependimentos ou até insegurança. Não sei como que eu vou reagir naquele momento. Eu não sei na presença de tal pessoa como que eu vou reagir. Eu não sei se eu receber tal notícia como é que eu vou reagir. Então veja que você meio que perde a escolha. Agora quando é ação, não. Eu vou tomar uma atitude para chegar em tal norte. Tá? É uma escolha. Se vai dar certo ou não vai dar certo, é uma escolha. E uma unha que fica como telha, vai enterrando devagar nos cantos. O formato da unha, no caso assim, vamos pensar, tem unhas que ao invés de quebradiças, ficam muito rígidas, né? Com pouca mobilidade. E aí, quando ela vai entrando num cantinho e tal, ela não se adapta, ela simplesmente vai se enterrando. Então, o que acontece? Eu tenho o contrário. Eu tenho uma situação que eu preciso tomar providência imediatamente. E aí minhas unhas, que são as nossas garras, têm que ficar mais fortes ainda. Então é assim, eu estou tentando, mas parece que não está chegando lá. Então minhas garras, elas vão se tornando mais espessas ou mais enrijecidas para se tornarem mais eficazes, ok? É o contrário das unhas quebradiças. Unhas quebradiças bom, eu não posso, eu não consigo, então para que continuar com a ferramenta que eu não posso ou não consigo utilizar? É só isso. E aí o nosso organismo, ele vai deteriorando ou permitindo uma necrose ali que torna essas unhas quebradiças. Então, pessoal, olha só, se você anda meio estressado, se você conhece alguém que fica estressado e que de repente está aí querendo voar na garganta de outra pessoa, olha, das duas umas, ou ela vai ter que resolver essa situação através de uma ação, ou ela vai ter que voar na garganta para virar a página, porque senão ela corre o sério risco de ter essas unhas reagindo com o que está acontecendo com ela. Agora, lembrem sempre, ação é diferente de reação. Reações repetidas, reações que são acionadas continuadamente, vão gerar unhas quebradiças. Tá? Sempre, eu estou fazendo mais, mas ainda não é o suficiente. O que acontece? Eu não consigo, eu não posso utilizar de maneira eficaz uma ferramenta importante para ataque ou para defesa, que é a garra. Meu filho até tem uma garra de dinossauro, é uma luva, e aí você encaixa e outro dia ele saiu arranhando toda a pintura da casa, ainda bem que não é do carro, passou na parede assim e saiu, ele tá dormindo agora. Tá dormindo agora para ganhar energia e fazer a arte mais tarde. E aí eu falei, meu Deus, e fui eu quem dei essa luva.
Filho, aí com todo amor e carinho, filho, essas garras é pra luta com outros dinossauros. Se você passar na parede, elas vão se desgastar e você não vai conseguir ganhar a batalha com outros dinossauros. É que eu nem pensei, poderia ter pego ali para vocês ilustrar desse momento aqui, unhas quebradiças, tá? Mas você já sabe, você agora já sabe. E daí, o que que eu faço? Eu brinquei aqui com vocês de pular na garganta de alguém, tá fora de questão, realmente. Nós já somos muito civilizados para sair utilizando nosso cérebro reptiliano a qualquer custo. Então você precisa se perguntar o seguinte, através de uma ação, tá? O que eu faço, o que eu sou capaz de fazer, já que eu não posso voar na garganta de uma pessoa? O que que eu posso fazer para que eu não tenha mais a sustentação desse sentimento aqui dentro que me leva a ter uma raiva suficiente para querer atacar ou me proteger? Então, o que é? É possível através do diálogo? É possível através de um recrutamento de ação? Por exemplo, você sabia que há muitas maneiras, né, de você ter um enfrentamento? Tem um enfrentamento que parece passivo, que é a maneira como você aborda as pessoas, né? Então, se você fizer o bem, desejar o bem, compartilhar o bem, ajudar as pessoas, independente se essas pessoas não te ajudam, independente do que essas pessoas fazem para você, você, no mínimo, ameniza todas essas questões de ter que essa necessidade de voar. Ah, mas eu não na garganta de alguém. Ah, mas eu não tenho sangue de barata. Não precisa. Essa é apenas uma das formas. Você pode, de repente, eu não tenho condições de voar na garganta de alguém, eu não quero nem falar com essa pessoa. Ótimo. E o que seria possível para você não ter que falar? Porque uma questão é o seguinte, se você está no mesmo ambiente, você acaba tendo que falar com essa pessoa. A pergunta é, qual é a ação que levaria você, que conduziria você a não ter a necessidade de falar com essa pessoa? Aí sim é uma ação produtiva. Mas simplesmente você falar assim, não vou falar com fulano, porque se eu falar com ele, eu tenho vontade de voar na garganta. Você não vai falar, mas você vive no mesmo ambiente de trabalho às vezes. E às vezes você precisa dele, ou essa pessoa precisa de você para algum aspecto. Mas se tornou insuportável, a pergunta primordial é, o que você precisa fazer para não ter que estar no mesmo ambiente, então, tá? Então, vamos repensar de uma maneira coerente, sensata, como é que eu viro a página de um conflito, já que ele já está instalado, já que ele já está ali registrado, e o seu cérebro vai ficar buscando reações. Vamos parar de viver reagindo e vamos começar a viver agindo. Né? Na verdade, quando você fica reagindo, você está sobrevivendo. Quando você está agindo, você começou a viver. Né? Por quê? Porque são escolhas, são nortes, são direções. E quando você escolhe, você logicamente vai escolher o que é melhor para você naquele momento. Quando você reage, você faz o que precisa e não necessariamente é o melhor. Não dá nem para ficar pensando, você quer apenas se livrar daquilo. E livrar-se do que você não quer não te leva ao que você quer. Para você virar a página, é importante você rever esses conceitos. Lógico, na sessão de bioalinhamento, nós temos abordagens que vamos identificar o fator causal, vamos dar tarefas para você, vamos estimular o seu organismo fisicamente também, mas acima de tudo, a sua ação, não a sua reação, a sua ação, ela vai ter um papel assim totalmente relevante nos seus resultados, na sua vida, na sua história, ok? Excelentes correções para vocês, nada de voar na garganta de ninguém, não façam isso em casa e nem em lugar nenhum, apenas perguntem a vocês, qual é a ação que me tira dessa reação? E realize.